Thales, meu querido, é difícil esse assunto, né, rapaz? Bastante complicado. Porque, assim, eu já vi muitas pessoas questionando isso. Deus existe mesmo? Né? Você já ouviu isso aí, pessoal? Inclusive, está bem em evidência esse assunto, né? Vai, ele some, aparece agora, está se discutindo muito, porque teve um filme famoso, né? Deus Não Está Morto, o Deus né? Não Está Morto. E isso aí trouxe esse assunto novamente à tona. Hoje está discutindo muito isso. Essa questão da morte de Deus, eu lembro que teve até um filme, acho que era Meu Amigo Nietzsche, é um documentário brasileiro, curta. Né? E Nietzsche, que no século XIX pregava a morte de Deus. Né? Naquele Assim Falou Zaratustra, né? Falando que Deus não existe. Né? Thales, Deus existe mesmo? Como é que você prova que Deus existe? Tem jeito de provar? Ô Cássio, se a gente for usar o mundo moderno, né, século XVI para cá, que a gente tem essa ideia de método científico, né? O método científico, as pessoas acham que isso é uma coisa antiga, mas não é. Uhum. Então, se você tentar enquadrar Deus dentro do método científico, você não tem como provar Deus. Uhum. Da mesma forma, o método científico não tem como provar que não existe. Exatamente. Porque como eu vou fazer o método científico, ele exige observação e experimento. Uhum. Né? Nós temos aí, por exemplo, o Big Bang. Uhum. É uma teoria, né? E como ela pode ser observada? Como ela pode ser comprovada? Como eu vou levar ela para o laboratório? Aí você tem aí os aceleradores de partículas, radiação de fundo, mas você chega voltando bem ao início, ali onde é que o Big Bang acontece, e antes. Uhum. Né? O que gerou esse Big Bang? Eu estava lendo o livro do famoso, né, o Stephen Hawking, né? Uhum. Ele fala que antes do Big Bang já existia o que ele chama de vazio quântico. Mas eu achei muito estranho o vazio dele, porque o vazio dele tem gravidade, tem matéria subatômica, tem o espaço, tem o tempo, e isso veio a existir. E no livro dele eu estava lá observando, tem um gráfico de cada momento do Big Bang. E o interessante, Cássio, que cada momento ele colocou um nome. E o primeiro momento, o momento da explosão, ele colocou assim, a Era de Planck. E embaixo ele coloca o que veio acontecer. Aí do segundo momento ele fala, em 10 elevado a 13, uma temperatura enorme, o espaço expande, ele vai explicando. Mas no primeiro, ele fala assim, Era de Planck. Aí está bem escrito lá, forças estranhas e desconhecidas. Não eu que estou falando. Forças estranhas, né? É o que se tem hoje no mundo de maior sumidade em cosmologia, né? Em buracos negros, né? Eu lembro de um jornalista famoso, o Paulo Francis, lembra? Demais. Inclusive o Paulo Francis foi o primeiro homem, em termos de mídia, falar sobre a corrupção na Petrobras. Exato. Era um jornalista brilhante e profético. Ele foi muito perseguido. Dizem, né, os amigos deles que apresentam lá o Manhattan, né, dizem que uma das causas da sua morte foi essa perseguição. E é interessante que o Paulo Francis, eu lembro de uma vez que ele chegou e estava falando, aquele jeito todo engraçado que ele tinha, né? Ele falava assim, olha, eu tenho certeza de que não existe inferno, mas eu morro de medo de ir para lá. É igual o ateu que fala, graças a Deus eu não acredito em Deus, né? Eu acho também, saúde! Amém! Eu acho tão interessante que você recebeu o convite para esse assunto e agora nesse intervalo de festa de fim de ano, eu lendo lá algumas pesquisas, né? Se você for fazer um seminário de ateísmo na Europa, né? Num país moderno, um país avançado, onde não tem necessidade, onde não tem dor, onde não tem miséria, tem uma vida melhor, né? Você vai ter um grande público. Mas se você fizer um seminário de ateísmo num país considerado pobre, um africano, um país de extrema pobreza, extrema necessidade, você não enche nenhuma cabine telefônica. Aí você vai olhar os índices de suicídio desses dois hemisférios, né? Uhum. Então, aí a gente começa a entrar dentro de o que é o mundo que a gente chama metafísico. Uhum. Né?
Nós temos um corpo, mas existe algo que a gente... Para além disso. Para além disso, né? Se eu decidir pegar esse copo, antes de eu pegá-lo, eu pensei em pegá-lo. Então existe algo fora do corpo. Perfeito. É inevitável, né? E aí, se você pensar na antiguidade clássica, por exemplo, filosofia grega, você tinha, por exemplo, Platão, que desenvolveu toda a ideia, né, da questão do mundo das ideias, aquela coisa toda. Quando começou a história da igreja cristã, o pessoal usava muitas ideias de Platão, né, os neoplatonistas. Nós temos que agradecer muito esses pais da igreja, né, principalmente Tomás de Aquino, né? Ele pega essas ideias filosóficas e insere dentro do cristianismo, né? Nós temos um mundo filosófico, um mundo grego, né, que abre o campo das ideias, né, e a filosofia que traz para a gente esse mundo fora do físico. E os pais da igreja foram os homens responsáveis para defender isso, porque nesse período também levantou muito o quê? O que a gente chama das heresias, né? Exatamente. Existiu muito combate. Deus existe, Deus não existe. Porque se você pensar na Grécia, antes dessa Grécia da filosofia, a Grécia clássica, você tinha a Grécia mitológica. Sim. Então, se tem uma coisa que o grego gostava, era de Deus. E de mitologia, né? Então, assim, tinha muitos. Tinha Zeus, você tinha... Até Hades era Deus, né? Para os gregos antigos, né? Então, essa ideia de que existe um sobrenatural, de que existe uma divindade, é óbvio que nós aqui, como cristãos, nós cremos no Deus Jeová, Deus da Bíblia, né? Que se manifestou encarnado em Jesus Cristo. Mas o conceito Deus, parece que ele está em todas as culturas, né? E inclusive está inserido dentro do nosso DNA, porque não existe nenhuma civilização que não adorasse alguma coisa. Nós temos os maias, egípcios, toda essa antiguidade você tem aí achados arqueológicos que adorava-se alguma coisa. É impressionante. Não tem muito longe, né? Na Amazônia, né? Exato. Você tem várias tribos aí. Várias tribos, várias deuses. Sempre o ser humano, ele tem necessidade de adorar alguma coisa. Quando ele é ateu, ele adora até a sua vaidade, adora seu intelecto. O ser humano, ele nasceu, ele tem dentro dele adoração por alguma coisa. E é interessante, tem um livro do Don Richardson, um missiólogo, né, norte-americano, chamado O Fator Melquisedeque. Muito bom. É um livro muito interessante. O Don Richardson, ele fala sobre um conceito, se você se interessa por esse assunto que Thales e eu estamos tratando, sobre a presença de Deus em todas as culturas, em todos os seres humanos, o Don Richardson fala que Deus deixou em cada cultura ele chama de analogia redentiva. O Don Richardson defende a tese de que toda cultura, os índios brasileiros, os nativos africanos, os europeus, os bárbaros europeus, qualquer povo, e tem na sua cultura um gancho para você falar de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Tem, né? todas as culturas. E é um livro, assim, que você não consegue parar de ler. Né? Exatamente. Eu já li ele há bastante tempo e depois eu fiz uma releitura dele. E você consegue ver coisas que você não viu na primeira leitura. É uma boa indicação. Chama-se O Fator Melquisedeque, eu acho que é da Mundo Cristão, se não estou enganado. Se não é da Mundo Cristão, da Vida Nova. Uma dessas duas editoras, né? Mas é um livro muito legal. Muito bom. E, Cássio, a gente, né, como cristãos, a gente tem que entender alguns conceitos. Se eu fosse falar assim, qual que é o grande ápice, né, do cristianismo, da relação de Deus com seu filho, como que o homem conecta com o Criador? Como que o homem conecta com Deus? Ele conecta através de uma palavra chamada fé. E a fé, ela não está inserida no campo físico, no campo do intelecto, né, o que até os gnósticos, né, usavam, né, falavam sobre a psique, pneuma, né. Você absorve essas informações de Deus dentro de um local que você não apalpa. Ele imaterial. É o metafísico. E isso está dentro de você e não passa pelo intelecto. Então, como que você traz uma classificação, como que você traz uma definição de fé? Como eu posso explicar a fé se eu não senti-la? Né? Como que eu vou... Então, se eu consigo, em termos intelectuais, trazer uma classificação da fé, a não ser aquilo que já tem, que ela é a certeza do que você não vê,
você anula até o contexto bíblico, você anula o cristianismo. E nesse sentido, a fé, ela não é nada científica, porque se ela é certeza de uma coisa que eu não vejo, a ciência exige você ver, você provar. Experimente. Experimentalmente. A fé você prova depois que a coisa aconteceu, mas a fé é anterior ao fato acontecido, né? Inclusive, no mundo científico também é necessário ter fé para entender algumas coisas. Com certeza. Como que eu vou pensar que hoje, né, os grandes cientistas, né, ateístas, eles digam assim, o nada formou o nada, né, o que o Stephen Hawking fala. Não. O mundo foi feito do nada. O nada gera o nada e não precisa de Deus. Aí eu pergunto, como que o nada gera nada? Né? Aí nós temos, eu coloquei uma enquete no Facebook essa semana assim, se o nada, se o universo existiu criado em cima do nada, por que o nada estica? O universo se expande, né? Aí tem uma série de observações. E o que está expandindo também aqui é o número de perguntas e de opiniões que estão chegando no nosso WhatsApp, 31984029756. Lembrando, quem quiser seguir a gente no Instagram é @batepaposuper. É isso mesmo, diretora? Por favor, sobe para mim aí o endereço do Instagram, porque eu não estou lendo aqui no nosso TP. @batepapo super, acertei. Então, se você quiser nos seguir, @batepapo super. Se quiser mandar mensagem, como o pessoal que está mandando, tem a primeira pergunta aqui, que é aquela pergunta que não quer calar. Eu peço, inclusive, pessoal, que lembre de mandar o nome, tá? Por exemplo, chegou essa pergunta aqui que é muito boa, mas infelizmente não tem o nome nem o local de onde a pessoa mandou. Então, manda pra gente, por favor. Aquela pergunta, Thales, que não quer calar. Se Deus existe, por que há tanto sofrimento? Eita, essa pergunta não quer calar. Ela é a pergunta que mais recorrente é essa, né? Exatamente. A gente vê o próprio ser humano, ele usa muito falando sobre o livre-arbítrio, né? As escolhas dele. A pessoa que não crê em Deus, ela mesma diz, não, eu faço as minhas escolhas. E a gente vê um mundo onde ele foi entregue ao homem, né? O homem, Deus criou o mundo e falou assim, está na mão dos homens. E os homens, eles têm o livre-arbítrio de escolher, né? Deus, ele não vai descer aqui e impedir que uma pessoa faça, porque se à medida que ele vem e impeça que as pessoas tomem as suas decisões próprias, deixa de ser mundo, né? Deixa de ser um ser humano pensante. Até para nós cristãos, a Bíblia começa, né, um dos primeiros problemas na Bíblia, depois da queda do homem, Caim, ele tem uma certa inveja do seu irmão Abel, e quando ele vai pensar, analisar em matar o irmão, ele recebe uma visita de Deus, né? Deus fala com ele, Caim, por que ele caiu o semblante? Por que você está triste? Eis que o pecado jaz à porta. Cabe a ti dominá-lo. E Caim toma a decisão, né? Caim toma a decisão de matar o irmão, e mesmo sendo avisado por Deus. Então, existe nesse mundo caído, né, uma necessidade do mundo ser resgatado para Deus. E não tem como você achar que o ser humano não tem em si, dentro da sua natureza, uma corrupção, uma contaminação. Quer dizer, embora criado à imagem e semelhança de Deus, ele optou por pecar. Ele optou por pecar, e nesse pecado existe uma separação de Deus e o homem. Tá? O homem não tem mais a mesma natureza que aquela de Adão e Eva dentro do jardim, dentro do Éden. Quando o homem sai do Éden, ele perde essa natureza que ele tinha de união e de harmonia com o Criador. Perfeito. Thales, nós temos algumas perguntas que vêm das ruas. Vamos à primeira pergunta para a gente responder aqui. Vamos lá. Meu nome é Cleí, moro em Contagem. A existência de Jesus é comprovada cientificamente? Boa pergunta, Cleí. Essa é uma questão muito interessante, né? Sobre a existência... o Jesus Cristo histórico. Sim, né? sim. E aí?
Tem provas? Tem. Jesus já deixou há um bom tempo de ser um mito, né? Nós temos, deixa eu ver, uma literatura mais conhecida, é um historiador judeu chamado Flávio Joséfos, né? Ele chama Yosef, ele era um general, ficava ali no norte de Israel, na Galiléia, inclusive tropas romanas o abateu e ele se entregou, falou, não, sou historiador, sou cronista, eu vou... ele se entrega e ele passa a ser um cronista, né, do avanço romano. E ele relata bem, ele relata até num dos seus livros, a entrada triunfante de Jesus no Monte do Templo, descendo pelo Monte das Oliveiras, montado num jumento. Isso são fontes já extra-bíblicas. E é interessante que o Flávio Joséfo não era cristão, né? Não. Ele não tinha desejo nenhum de... Ele era um judeu e com ascendência até devia ter uma grande admiração pelos macabeus, porque ele era um revoltoso contra Roma, né? Tanto é que ele combateu muito no norte, que é a Galiléia. Então isso é uma evidência clara da historicidade de Cristo, porque se um judeu admite a existência histórica daquele Jesus Cristo que pregou tantas coisas, se dizia o Messias e tudo mais, mostra que Jesus existiu. Sim. Assim como também é um documento histórico os evangelhos. Sim. Né? São documentos históricos. O evangelho, para lá de um texto religioso, é um documento histórico. E temos arqueologia também, né? Você tiver a oportunidade de ir em Israel e você vai ali onde é o Monte do Templo, que, né, chama-se Monte Moriá, ali você tem restos daquele templo de Herodes, né? Herodes, que era um idumeu e que seria o tutor ali da Judéia na época, no período romano. E ele constrói um templo. E esse templo ainda tem restos desse templo lá. Tem um arco, o resto do arco de Robson, tem a entrada, tem as escadarias onde você entrava por 2 portas ou 3 portas, que chamado portões de Ulda. Então existe relatos tanto históricos, arqueológicos da existência de Jesus, inclusive fonte extra-bíblica. Deus, ele é o princípio de tudo, né, Thales? Isso é interessante, tudo partiu de Deus. Quer dizer, Deus é antes de tudo para a Suelen, né? Muito boa a observação da Suelen. Ela é tão certa essa observação que quando a gente tem o primeiro versículo da Bíblia, né, em hebraico está lá, Bereshit bara Elohim. Aí tem assim, et. Aí vem Hashamai, Vet, Haaretz. Mas o et é uma palavra que ele não tem tradução, tá? E ele está lá, tá? No primeiro versículo. E o que é o et? É nada mais do que 2 letras. Não, mas pera aí. Primeiro você fala Bereshit Barat, Elohim, tem que traduzir tudo. No princípio, Deus Elohim, criou. Elohim é Deus. Deus criou. Bará é criar. E esse verbo bará é criar no nada. Ele cria em cima do nada. E esse et é o Aleph e o Tav. É a primeira e a última letra do alfabeto. Tanto é quando a gente está no final da Bíblia, Jesus aparece, né, e comunica com João Batista, ele fala, eu sou o alfa e o ômega. Então, quando a gente vê Suelen, né? Quando a gente vê... Só para explicar, pessoal, que você está com grego e hebraico misturando aí. A primeira e última letra do alfabeto hebraico, que é o Aleph e o Tav. No alfabeto grego é o alfa e o ômega, porque o Antigo Testamento é escrito em hebraico, né, com algumas passagens em aramaico, e o Novo Testamento é escrito em grego. Você vai devagar, que é muita informação, senão dá nó na cabeça da gente. Vamos lá. Bom, eu convido as pessoas para fazer o curso Panorama do Antigo Testamento. Começou agora o Mechan. Voltando para o Suelen. A gente, né, nós, como seres humanos, né, nós estamos, tanto ateu quanto quem crê em Deus, quem não crê, nós estamos inseridos dentro de constantes físicas que não são, elas são estáveis, ok? Nós estamos numa gravidade, nós estamos num contexto que a gente chama newtoniano, nós estamos no tempo e espaço. Existem leis dentro desse plano que a gente está. Nós temos altura, dimensão, largura, temos o tempo. Deus, ele está fora dessa estrutura. Então a gente tem, às vezes, como seres humanos, tentar entender Deus, tentar absorver Deus dentro do nosso intelecto, dentro do nosso contexto de plano, de cosmos, esse mundo tridimensional. Desse mundo tridimensional. Só que Deus ele é atemporal, ele está fora desse tempo e espaço. Tanto é que Deus criou o tempo, né? Ou, para quem não acredita em Deus, o universo
do instante inicial do Big Bang, ele se expande junto com o tempo. Eu estou limitado ao tempo. Eu não consigo ir 2 minutos para frente, nem 1 minuto para trás. Eu sou escravo desse Cronos. Deus não, ele é atemporal, ele está em uma outra dimensão. Deus seria, a gente chamaria cientificamente, Deus está numa dimensão quântica. Por isso que o pessoal fala de Kairos e Cronos. Kairos e Cronos, né? O Cronos é o nosso tempo cronológico. Nós somos atemporais. Deus, ele não tem princípio e não tem fim. E para nossa mente, que está inserida dentro desse contexto newtoniano, entender que não tem fim e não tem início é muito complexo. Nós não estamos dentro desse mundo. Então, o que a gente tem por definição? Aquilo que a gente sente. Como eu vou ter definição de uma coisa que eu não sinto? Então, existe uma relação de Deus com o ser humano. Sim, Deus não está no mundo, ele está fora do mundo. Então, como que ele comunica com o homem? No metafísico. Tanto é que ele não comunica no físico. Aí reflete no corpo relacionamentos metafísicos. Perfeito. Quem mandou a pergunta, lembra? Se Deus existe, por que há tanto sofrimento? Eu fiz essa pergunta, sim, a gente já comentou. Foi a querida Neide Ribeiro. Muito obrigado, viu, Neide? Neide, que é da cidade de Altos, lá no querido e amado estado do Piauí. Um beijo a todos os queridos piauienses, né, que são da terra da minha querida mãe, Alzirina, lá, que é do lado de Canto do Buriti. Quem está mandando mensagem também é a Darlin, olha que nome lindo, Darlin Almeida, que é de Juiz de Fora, Minas Gerais. A paz do Senhor, paz, querida. Se Deus existe e ele é bom, por que ele criou o inferno? Ou o inferno não foi criado por Deus? Hoje o programa está com pergunta difícil, Thales. Hoje é um programa bem difícil. Eu costumo dizer que Satanás é um servo de Deus, porque a gente vê nitidamente que ele é criado, né? Satanás, ele não é um ser que não teve início nem fim. Só que ele foi criado com outro nome. Ele foi criado, ele é um anjo também, né? Quando você está lá em Gênesis e começa a relatar a queda do homem, né? No capítulo 3 fala lá que a mulher estava no Éden e o capítulo começa assim: a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que Deus criou. Então, Satanás, ele é um ser criado. Ele não é absoluto. Então, ele não existe. Tem pessoas que acham que existe um dualismo, existe uma luta de equilíbrio entre o bem e o mal. Não existe essa luta. Na realidade, até é interessante você estar falando, porque quando Lúcifer se rebelou e com ele 1/3 dos anjos, né? Isso antes da criação do homem, sim, né? Foi a anterior criação do homem, eles foram expulsos por Deus e Deus mandou para o lugar que eles merecem. Então, assim, a ideia, também existe um pouco a ideia de Deus, um Deus meio bonachão, um Deus assim meio, vou até usar uma palavra, entre aspas, banana, sabe? Como se Deus não corrigisse ninguém, Deus não castigasse ninguém, que não houvesse punição pelo erro. Então, Deus seria bom, mas não seria justo. Se Deus não julgasse, se Deus não punisse quem comete coisas erradas, ele não seria justo. E Deus é justo. Sim, e nós temos por definição, tentar justificar as coisas de Deus sem analisar a soberania de Deus. Exatamente. A soberania de Deus, ela transcende todo esse intelecto, esse entendimento humano. Quando você tem ali o homem caindo, sendo ludibriado por Satanás, e você vê isso e você pensa assim: Deus, como Deus pode criar um ser que isso já iria nos enganar? Se Deus está fora do tempo, ele vê o passado, o presente e o futuro. Por quê, né? Por que ele nos submeteu a um complexo processo para a gente passar por tanta dificuldade? Mas a gente tem que lembrar sempre que quando Deus viu que o homem caiu, Deus foi em socorro imediato do homem. E quando Deus foi em socorro imediato do homem, ele oferece para o homem um plano de salvação. Perfeito. Ele fala que do descendente da mulher, da descendência da mulher, sairia um descendente. E esse descendente, ele veio por um tempo menor do que os anjos, para que tomasse a forma humana e sofresse como nós. Então Deus, ele vê a dificuldade que o homem entrou e ele não deixa o homem alheio ao sofrimento. Deus envia o seu melhor. Até para que a justiça dele seja feita, porque todo aquele que pecar morrerá. Deus deu o preço do pecado do Cássio.
do Tales, quer dizer, em Jesus Cristo nós somos justificados. O autor de Hebreus, né, a gente não sabe quem escreveu Hebreus, ele relata muito bem isso no capítulo 3. Né? Jesus, um pouco menor do que os anjos, né, de honra e de glória, ele se esvazia, ele toma sobre ele as nossas dores. Então, ele como humano, ele venceu. Nós temos um primeiro Adão que caiu, mas nós temos um segundo Adão. Então, Deus... Ele não está alheio ao nosso sofrimento, isso as pessoas esquecem. Você falou um negócio legal, porque o bom do bate-papo aqui, a gente pode bater papo mesmo, pode falar. Veio aqui que eu estava falando, você falou que lá você foi no Moriá. No Monte Moriá, o que eles chamam de Monte do Templo. Mas é uma cadeia de montanhas? Como é que é? Isso, Jerusalém é assim, as pessoas confundem. Monte Sião era um monte onde ficavam os jebuseus. Davi toma aquele monte, tá? Aí depois ele busca o profeta que quer construir uma casa para Deus. Aí Deus fala através do profeta, fala, olha, constrói uma casa para mim. Só que ele não vai tomar esse local. Já de um morador já antigo lá, um jebuseu, chamado Araúna, ele compra um monte que é acima do Monte Sião, que é o Monte Moriá. Entendi. No Monte Moriá, ele construiu o templo. Então você tem o Monte Moriá, o Monte Sião. Nessa lateral você tem um vale, chama o Vale de Quidron ou Cidron, uns falam Vale de Josafá. Você desce assim e quando você começa a subir, você tem um Monte das Oliveiras. E o Calvário fica onde? Fica para cima da cidade. Ele fica perto? Fica perto, porque a cidade era toda murada. Herodes, né, Jerusalém, ela sofre várias upgrades, né, ela vai se expandindo. Então, o local de crucificação não era dentro da cidade. Tinha que ser fora. Era fora da cidade, fora dos muros. Então, ali, inclusive, era um local de passagem. Não é muito distante lá do portão dos leões. Eu estava pensando, e outro dia eu lembrei de... Eu ouvi, já fazem quase 30 anos que eu ouvi isso, mas eu fiquei pensando... porque quando você pega a narrativa de Abraão, quando Deus manda Abraão sacrificar Isaac... Sim. Diz o texto que Abraão vai com Isaac para as terras de Moriá. Sim. Não fala que era especificamente no Monte Moriá. O texto fala que é nas terras de Moriá. Sim. E lá, no alto de um monte... Que a tradição diz, né? Monte Moriá. Que a tradição diz que é o Monte Moriá. Quando ele vai sacrificar o filho, Deus fala, não precisa sacrificar, porque eis para ti um cordeiro. Sim. Esse pastor um dia falou que eu fiquei pensando, gente, será que é mesmo? Ele falou que como assim? O texto diz que foi nas terras de Moriá, que era naquela região... Pode ser, olha que loucura isso, mas eu achei interessante que é bate-papo, eu posso falar isso aqui. Pode ser que não foi em cima do Monte Moriá que apareceu o cordeiro. Pode ser que tenha sido em cima do Monte Calvário. Está naquela região. Que está na região. Cara, se for, vai ser muito legal, né? Porque onde foi o cordeiro dado no lugar de cada um de nós? Né? Não foi no Calvário. É interessante. E tudo ali perto, porque você tem o Monte Moriá, e é murado. O templo era no Monte Moriá. E a parte lateral ali era murado, esse vale do Cidron, do Quidron, ele servia na época de Cristo, sabe de quê? Lixão. Olha só. Então, muita gente que morria não tinha condições de ser sepultado. Então, nesse lixão ali, tinha muito lixo e tinha corpos, né? Animal, tudo. Era um lixão. E para você eliminar um lixão, o que você coloca? Fogo. Então o fogo lá ele nunca terminava. O fogo não extinguia. E também você via vermes, né? Então você via pegando fogo e via vermes. Então é quando Jesus fala, ele usa isso para falar do inferno, né? Que loucura. Então você vê que está tudo ali no contexto ali, não tem fio solto. Mandando mensagem, quero agradecer a todos que estão mandando suas mensagens pelo nosso WhatsApp 31 98402 9756 e todos estão nos seguindo pelo Instagram, @batepaposuper. Siga a gente, né? Veja o que está acontecendo aqui no programa, os bastidores do programa, o Thales com essa barba branca bonita. Thales, ficou bonito essa barba branca, Obrigado. rapaz. A minha esposa não está gostando, não. Mas aí você vai ter que tirar, filho. A esposa que manda. A esposa é dona. Lá quem manda é ela. A esposa do Thales canta bem pra caramba. Nós vamos um dia chamá-la aqui. Continua cantando? Continua. Soltando aquele vozeirão lindo. Bom, quem mandou mensagem pra gente pelo WhatsApp foi a querida Isa. Isa, lá da Bahia. E a Isa, eu pedi opiniões, né, sobre a existência ou não de Deus. E ela diz, olha, eu acredito que Deus existe sim. Porque Ele nos dá o ar que a gente respira. E quanto ao sofrimento do ser humano, eu acho que a questão é de cair e levantar.
Mas porque uma pessoa erra mais que as outras e todas pagam pelo preço de uma, é interessante isso. Por que será, Thales, que acontece isso? Bem interessante. Remete bem a Cristo, né? Remete bem ao que chama propiciação. Nós que somos cristãos, a gente tem que entender a existência de Deus dentro daquilo que Ele deixou em termos que a gente chama intelectuais, que é a sua mensagem, né? Que é a Bíblia, né? A Bíblia não é um livro, a Bíblia é a união de livros. E ali tem toda uma cultura, tem um contexto, você tem que entender a história de Israel, porque é dali que vai sair uma redenção. E toda essa função, esse papel de Jesus, ele é um reflexo daquilo que aconteceu. Tanto é que o Antigo Testamento é chamado assim, eram sombras daquilo que viria. Então, é muito essa redenção, né? E isso está muito inserido na gente. Cinema, né? Hollywood, você sempre tem um que morre por outros. O mártir, isso está muito enraizado até dentro do nosso DNA. Quem está mandando mensagem também, muito obrigado a todos que estão mandando suas mensagens. O Douglas. Ô Douglas, obrigado, lá do Espírito Santo, da cidade Rio Bananal. Obrigadão, Douglas, pela sua mensagem. Ele deseja graça e paz, diz que está assistindo o programa. O Douglas Batista. E ele fala assim, olha, eu fico tão maravilhado, geralmente, quando estou viajando, e começo a contemplar toda a criação e sinto claramente a existência de Deus, como diz o Salmo 19, versículo 1, né? E depois diz, Deus é soberano e está muito além do nosso conhecimento limitado. Salmo 19, 1, se eu não estou enganado, foi um dos primeiros que eu memorizei, que é os céus proclamam a glória de Deus, é esse, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Né? E o bonito que aí também fala que Deus armou uma tenda nos céus virado para o Oriente. E o templo no Monte Moriá, a porta é virada para o Oriente. E o tabernáculo, toda vez que montado, era para o Oriente. Isso é muito interessante. E eu queria também, Cássio, falar uma parábola, uma história. Eu vou pegar emprestado do Dr. Rodrigo, uma pessoa que eu admiro muito. Existia um piano, tá? Um piano, e dentro desse piano existia ali um grupinho, uma comunidade de camundongos, né? Tinha uns ratos ali. Uma comunidade de camundongos. É porque você vê eu vi um desenho em Recife. Só uma coisa, e pergunta, não vai perder a sua ilustração, uma pergunta. Por favor, como diz o Marcelo Rezende, corta para mim. Corta para mim. Olha, eu lembro que coletivo de lobo é alcateia, coletivo de porcos é vara, coletivo de camundongo. Manda um WhatsApp para mim, porque eu quero saber, porque eu não lembro como é coletivo de camundongo. Ele chamou de comunidade, vamos lá. Então, um grupo ali. E eles ficavam ali e sempre tinha um pianista ali tocando, e aquele som, eles eram alucinados com aqueles sons, eles admiravam demais aquele som de piano. E eles questionavam de onde vem isso, de onde vem isso. E todo mundo falava assim, Deus. É Deus, e Deus que criou. Todo mundo quem? Os ratos? Os ratos, eles ficavam pensando de onde vem esse som maravilhoso. Aí falou, não, é Deus quem fez esse som. E ficou aquela coisa, aquela discussão, até que levantou alguns ratos cientistas, né? Falou, não, nós precisamos pesquisar isso. E a tecnologia dos ratos foi lá aumentando, até que um conseguiu subir para transpor um outro estágio, que é ali onde que tem aquelas teclas, né? Aquela madeirinha que bate nas cordas. Aí foram lá, viram, ficaram impressionados com aquilo e voltaram. E falou assim, já sabemos de onde vem o som. O som são pauzinhos que batem em umas cordas e emitem sons graves, agudos, e quando eles batem, eles ressoam, existe uma ressonância. É disso que vem o som. Viu? Vocês são muito ignorantes, Deus não existe. Mas eles chegaram só perto. Ali, chegaram perto. Então eu vejo, assim, não é impossível a possibilidade de num futuro evoluirmos mais tecnologicamente. Existiam preceitos teológicos que os teólogos falam assim, é impossível, né? Existe dentro da Bíblia, fala assim, ó, 2 testemunhas estarão pregando em Jerusalém e todo mundo vai ver ao mesmo tempo. Lá nos anos 70, 60, os teólogos falam assim, isso é impossível, a Bíblia é uma mentira. Hoje, se você colocar no Google, assim, Cotel Webcam, você vai estar ao vivo lá no Muro das Lamentações. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.